Eu gostaria de convidar nesse momento nossos irmãos, presbítero Wilmore e reverendo Mateus, por favor, para ocuparem o púlpito. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. There is no better place to be Não existe melhor lugar para se estar than in the Lord's house do que na casa do Senhor, on the Lord's day no dia do Senhor, with the Lord's people. com o povo do Senhor. Regardless of where you are on the planet Não importa onde você esteja no planeta or off the planet, ou se você está fora do planeta, which we'll talk about a little bit this morning. o que falaremos um pouquinho nessa manhã. We're going to cover quite a bit this morning. Nós vamos cobrir bastante coisa hoje pela manhã. But remember, Mas lembre-se, this is worship. este é o culto. When we go to the scriptures Quando nós vamos à palavra de Deus and discuss the e scriptures, discutimos as escrituras, that is the pinnacle of worship. isso é o auge do culto. And we're going to do that this morning. E nós as vamos well. fazer isso nesta manhã. We're going to go through an exposition of Romans chapter 8. Nós vamos seguir uma exposição do capítulo 8 de Romanos. So if you want to get your Bibles open, we'll show it on the screen. Se você abrir em Romanos capítulo 8, também vai estar na tela. But we're going to go through almost the entire chapter. E nós vamos seguir quase todo este capítulo. As I tell a story. Eu gosto de contar uma história. A story that started in June of last year. Uma história que começou em junho do ano passado. Perhaps you've heard of the astronauts that were stuck in space. Provavelmente você ouviu daqueles astronautas que ficaram presos no espaço. Right? Certo? That was me. Era eu. And I'm going to tell you E eu vou falar para vocês what happened o que aconteceu to get us stuck in space para chegar lá e ficar preso no espaço. and the process of in space E o processo de estar no espaço and how the Lord provides. e como que o Senhor cuidou de nós. So this is called Isso é chamado How Did I Get Here? Como é que eu cheguei aqui? How did I get here? Como que eu cheguei aqui? I've thought that many times in my life. Eu já pensei nisso muitas vezes na minha vida. Many situations. Em muitas The situações. first time I held my daughter, A primeira vez que eu segurei a minha How filha did do I colo. get here? Aquilo ali foi maravilhoso. because I too am a father. Sorry. I too am a father. Eu também sou um pai. Also, out in front of the space station on June 6th of last year, E também na frente da estação espacial em 6 de junho do ano passado. the details of which I'm going to share with you, Os detalhes que eu vou compartilhar com vocês hoje pela manhã. same thought. Mesmo pensamento. How did I get here? Como é que eu cheguei aqui? But to get to space, Mas para chegar no espaço, out in front of the space station, ali logo na frente da estação espacial, first you have to launch. mas primeiro você tem que decolar. So let's do that. Então vamos fazer isso. For everybody listening, just a thought. Sonny and I, as we were traveling to the pad, we saw many American flags, and many of you were waving flags at us. And then as we reached the pad, we looked up, and of course there's that American flag on the side of the White Room. Also one on the side of the rocket itself. And we know that that represents unity and resilience and unified efforts for the common good. And that's what Sonny and I have witnessed this last month. Each of you displaying what this nation's forefathers envisioned, a people committed to God, family, and country, a people who use their gifts and talents for the common good, and are passionate and tough. And we all know that when the going gets tough, and it often does, the tough get going. And you have. And Sonny and I are honored to share this dream of spaceflight with each and every one of you. So with that, LC, let's get going. Now let's put some fire in this rocket, and let's push it to the heavens where all these tough Americans have prepared it to be. Range coordinator, clear to proceed. Flight director, Houston flight, go. Starliner. Starliner, go. Godspeed, Butch and Sonny.
3, 2, 1, ignition, and liftoff of Starliner and Atlas V, carrying 2 American heroes, drawing a line to the stars for all of us. Everything was going great Tava tudo indo bem, until it wasn't. até que não estava. And that's what I'm going to share with you. I'm going to give you some of those details. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu vou dar alguns detalhes. As I'm out in front of the space station Quando eu estava lá na frente da estação espacial, with the problems I'm going to com describe, os problemas que eu vou descrever para vocês, how did I get here? como que eu cheguei aqui, And to tell you the story, I've got to go all the way back. e para contar a história eu tenho que voltar na história. The thing that's most important to me A coisa que é mais importante para mim is my family. é minha família. Let me tell you a little bit about my dad. Deixa eu falar um pouquinho sobre o meu pai. My dad took us to church. O meu pai me levou para a igreja. It was the number one priority for him Era a prioridade número 1 para ele. in raising my brother Jack and myself, Ele criou a mim e meu irmão Jack that we were in church. para que nós estivéssemos na igreja. And we just didn't go to church. E a gente não só ia para a igreja, We were involved in church, nós estávamos envolvidos na igreja, involved in doing the Lord's work. envolvidos na obra do Senhor. And let me tell you why that was important. E vou te falar por que isso era As I importante. got older, Porque quando eu fiquei mais velho, I was very mischievous, eu era muito espertinho. and I needed solid foundation E eu precisava de uma fundação sólida, that only comes from this word. que só pode vir da palavra de Deus. This is what I needed as a kid. Isso é o que eu precisava como criança. It made a huge difference while I was a kid, E fez uma grande diferença quando eu era criança. and it's made a huge difference since. E fez uma grande diferença desde aquela época. My family was always in church, Minha família estava sempre na igreja, worshiping together with the Lord's people. cultuando juntos com o povo de Deus. It is vital to a true Christian walk. Isto é vital para uma verdadeira caminhada cristã. Not just at church, Não apenas naquela igreja, but involved in church. mas estar envolvido com o corpo de Cristo. And that woman right there, E aquela mulher logo ali, minha mãe, is the one I credit for introducing me to Jesus. foi aquela que eu dou crédito por ter me apresentado a Jesus. I couldn't understand what this salvation stuff was all about. Eu não conseguia entender o que esse negócio de salvação I couldn't significava. figure it out. Eu não conseguia entender. But the Lord had made me alive, Mas o Senhor me fez vivo, spiritually alive, espiritualmente vivo, to where I knew that I was a wretched sinner. ao ponto que eu podia entender que eu era um pecador depravado. Even as a young child, Mesmo como criança, I was a wretched sinner. eu era um pecador depravado. This word told me that, Essa palavra me disse isso. and the Holy Spirit made it real to me. E o Espírito Santo tornou isso real dentro de mim. And the day the Lord saved E me, no dia que o Senhor me salvou, it was my mother that shared the gospel with me. foi a minha mãe que compartilhou as boas novas comigo. So that's why I say my mother introduced me to Jesus. E por isso que eu digo que foi minha mãe que me apresentou a Jesus. It made a huge difference in those little kids Fez uma grande diferença quando nós éramos as pequenos. they grew up. E à medida que a gente cresceu, And remember, my dad's got us in church. e veja, o meu pai que levava a gente para a I'm igreja. learning this truth, Eu estava aprendendo a palavra. and it's vital E é vital for that kid para aquela criança. as he got older. E à medida que ele cresceu, Playing sports jogando esportes and the temptations that abound
E as tentações que começaram a surgir, more temptations than we have in this day and age. mais tentações do que nós temos até mesmo em nossos As dias. I got older É à and medida que older. eu ia crescendo, And the word is what kept me grounded e foi a palavra de Deus que me manteve firme amongst multiple temptations. em meio a muitas tentações. The word of God Foi a palavra de Deus made the difference. fez a diferença. Oops, I think I went too far. This is new technology for me. I'm running this from here, from back there. There we go. O texto de Romanos 8, 1 e 2 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Look what it says. Veja o que diz. Often we read scripture and we don't even process what it says. Há muitas vezes quando a gente lê a palavra de Deus, a gente não processa o que está escrito. It says there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. E o texto diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. That means there is condemnation for those who are not in Christ O que Jesus. significa que há condenação para aqueles que não estão em Cristo The Jesus. law of the Spirit has set you free in Christ Jesus. A lei do Espírito te libertou em Cristo Jesus. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Again, look at what it says. Veja novamente o que está escrito. If you live according to the flesh, Se você viver de acordo com a carne, you will die. você vai morrer. And that's just not physically. E isso não é apenas fisicamente. Living according to the flesh Viver de acordo com a carne shows that the Lord is not indwelling you. mostra que o Senhor não está habitando em Because você. if the Lord indwells you, Porque se o Senhor habita em você, you live according to the Spirit. você vai viver de acordo com o Espírito. And you will die eternally. E você vai acabar morrendo eternamente. Because those who are led by the Spirit of God, Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, what does it say? o que o texto diz? Are sons of God. São filhos de Deus. Versículos 15 a 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, mas outra vez estão em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. And this Spirit He gives us O Espírito que Ele nos dá is not of slavery to fear, não é um espírito de escravidão e medo, because He's our Father, porque Ele é o nosso Pai. and He bears witness that we are children of God E Ele dá testemunho de que nós somos filhos de Deus, if we believe. se nós cremos. That's the foundation. Esse é o primeiro fundamento. We're going to shift back and forth a few times as we go through this. A gente vai da história para o texto e do texto para a história. I'm going to share with you what happened last year. Eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu ano passado. First off, we got to get to space. Primeira coisa, para chegar no espaço, You saw that in the video. você viu no vídeo, The launch was fairly spectacular. a decolagem foi bem espetacular. The spacecraft on the first day performed perfectly. A espaçonave no primeiro dia performou perfeitamente. Perfectly. Perfeitamente. It was not the case on the second day. Mas não foi o caso no segundo dia. To help you understand everything that transpired, Para você tentar entender tudo o que aconteceu, I need to give you a little background. eu tenho que dar um pouquinho de background para você. Let's start with the space station. Vamos começar com a Estação Espacial Internacional. This is the destination. Esse é o destino que eu estava indo. So think of a soccer field. Agora imagina um campo de futebol. The space station is about the size of a soccer field. A estação espacial ela tem o tamanho de um campo de futebol. It's very large. Ela é bem larga. And it is
up in space, E ela está lá no espaço, about 400 kilometers from the surface of the Earth. numa altura de mais ou menos 400 quilômetros da superfície da Terra. And it's traveling E ela está viajando at 28,000 kilometers per hour. a mais ou menos 20,000. 28,000 kilometers. That would be something around mais ou menos 28,000 kilometers per hour. Yeah. 29 mil quilômetros por hora. Oh yes, tá certo. So we're orbiting the Então planet, a gente estava orbitando o planeta. right? We're going around and A around gente and estava around dando the planet. voltas e voltas e voltas. You Veja go a lá. little slower, you don't stay in space. Um pouquinho mais devagar se você der uma olhada. Now you got to look at me here. Agora dá uma olhada para mim aqui. This next part is important. Essa próxima parte é muito importante. When we launched the very first part of the space station, Quando a gente decolou o primeiro estágio da estação as the espacial, Earth is rotating à medida que a Terra estava on rotacionando its axis, no seu eixo, we launched it at a precise moment a gente decolou no momento preciso that the orbit em que a órbita is pointing at a star that's Estava way out in space. estava apontando para uma estrela bem longe no espaço. And the orbit is always pointing at that point in space. E essa órbita da nossa espaçonave sempre estava apontando para aquela direção no espaço. As the Earth rotates around the sun, Agora, à medida que a Terra gira ao redor do Sol, it still points at that point in space. nós ainda estávamos apontando para aquele momento no espaço. You got it? Deu para entender mais ou menos? The Earth is rotating below us though, right? A Terra está girando embaixo dos nossos pés, certo? So as the Earth rotates below the orbit of the space station, Veja, a órbita da espaçonave está girando num sentido diferente do da Terra, when the launch site gets in that plane of the orbit, mas no momento que a Terra está alinhada com aquela estrela, nós decolamos. say my thumb is Kennedy Space Center where we're launching. Imagina aqui que o meu dedo é a estação espacial de Kennedy ali. When it gets underneath that plane of the orbit, E à medida que a gente alinha com esse plano da órbita da estrela, you launch você então decola. at that moment. Naquele exato momento. Got it? Deu para entender mais ou menos? Okay. This is important. Isso é importante. Now, when you launch, Quando você decola, the space station could be anywhere around the planet. a espaçonave pode estar em qualquer ponto ao redor do planeta. It could be right above you, Poderia estar em cima de você, or it could be all the way on the other side of the poderia planet. estar embaixo de você, do But outro you're just lado. launching into the plane of the orbit. Mas você tem que então decolar no mesmo plano da órbita da estação espacial. When we launched, Quando nós decolamos, it was on the other side. The space station was nós on the other side of the planet. a estação espacial estava do outro lado da Terra. Okay, you got that? Deu para entender isso? So we have to catch up to it. Então, quando a espaçonave tem que perseguir a estação espacial. This is the first lesson in orbital mechanics. Essa é a primeira lição para você de órbita mecânica. Two spacecraft Duas aeronaves, duas espaçonaves, maneuvering together. manobrando juntas. If the spacecraft that you're launching from, Se a espaçonave da qual você está decolando, you come and you launch and go in just a little bit lower orbit. se você acabar alinhando numa órbita um pouco abaixo da outra, You see how it's a little bit lower? você está vendo ali como uma está abaixo da outra? See that? Uma órbita Because embaixo e outra órbita em cima. a spacecraft lower than another Uma espaçonave está abaixo da outra, will catch up. então ela vai perseguir pela órbita de baixo até alinhar com a da órbita de cima. You see we're catching up? Consegue ver ali que a gente está perseguindo a outra? And then as we get close, E à medida que a gente chega perto, we do some burns a gente usa alguns propulsões de fogo with our thrusters com os nossos propulsores to raise our altitude para a gente poder alinhar a altitude da de baixo com a de cima, up to the altitude of the space station. até alinharem direitinho na mesma órbita. Got it? Deu para entender? Ok. So now we're out in front of the space station Agora então a nossa espaçonave está na frente da estação espacial and we maneuver e nós vamos manobrar então to dock with the space para station. fazer a acoplagem. Got that? Deu para entender? Super. Legal. Now how do we maneuver? Agora como que a gente manobra? We have thrusters Nós temos propulsores on the spacecraft. que ficam ali na espaçonave. Now this is important too. Agora isso é importante também. Their position, the thrusters, A posição desses propulsores
There's a set on the top, Tem um que é na parte de cima, on the bottom, um na parte de baixo, on the starboard side, um do lado que fica da terra and on the port side. e um outro que fica virado para o espaço. There's a group of thrusters at each position, São quadrantes de propulsores distribuídos em cada posição. pointed in different directions Eles estão apontados para direções diferentes, so you can maneuver. para que você então possa manobrar a espaçonave. And here's how it can maneuver. E aqui que a gente faz a manobra. It can maneuver in attitude. Pode manobrar em torno do eixo dela. Got it? Veja, You can go forward and aft. a Excuse gente me, pitch, pode up and down. fazer a inclinação dela. You can roll, A gente pode rolar a espaçonave. right? And you can go left and right. E você também pode fazer a guinada da esquerda para a direita e direita para a esquerda. That's attitude. Isso é o que a gente mexe na altitude da espaçonave. Pitch, Inclinar, roll, rolar and yaw. e guinar. 3 degrees of freedom. Nós temos 3 graus de liberdade. That's attitude. Isso é altitude. Got it? Deu para entender? 3 degrees of freedom. 3 graus de liberdade de manobra. Now you can also go forward and aft. Agora você também pode ir de frente para trás. That's translation. Isso é translação. You can go left and right. Você pode ir da esquerda para a direita. Got it? Deu para entender? And you can go up and down. E você também pode ir de cima para baixo, toda a espaçonave. That's translation. Isso é translação. Forward and aft, Para frente e para trás, left and right, esquerda para direita, up and down. cima para baixo. 3 more degrees of freedom. 3 mais graus de liberdade. So you're maneuvering Então você está manobrando in 6 degrees of freedom. em 6 graus de liberdade. 3 in attitude, 3 de altitude, 3 in translation. 3 de translação. Got it? Deu para entender? Got it? Deu para entender? All right. Agora vamos. We are ready to move forward. Agora a gente está pronto para seguir em frente. 6 degrees of freedom. 6 graus de liberdade. This is English. Em inglês, Degrees of freedom. graus de liberdade. I'm doing my best. You're doing great. You're doing great. 6 DOF, we call it. 6 DOF. 6 DOF. 6 DOF. 6 DOF. É a sigla. All right. Now you can better see the thruster positions. Agora vai dar para ver um pouquinho, mas dá para ver as posições dos propulsores. Again, top, bottom, left, and right. Cima, baixo, direita, esquerda. There we go. And the little bitty dots E esses pontos bem pequenininhos, are the aft firing thrusters. eles são os propulsores de ar. 2 at each position. 2 em cada posição, além dos 3 maiores. See that? Dá para ver? So as we're maneuvering to dock with the space station, Então, à medida que a gente está fazendo a manobra para acoplagem, as we're coming up below the space station nós estamos subindo para alinhar com a altitude da estação to espacial, affect our rendezvous, para poder fazer o encontro. before we get out in front of the space Antes station, da gente chegar na frente da estação espacial, we lose a thruster. a gente perdeu um dos propulsores. We lose one of those aft firing thrusters. A gente perdeu um daqueles propulsores de baixo. Now, not a big deal Até aí, tudo bem. at this point. Nesse momento, nenhum problema. We build in fault tolerance Porque a gente cria um sistema de tolerância de falhas to all systems when you fly in em space. todos os sistemas quando você está viajando pelo espaço. Meaning all systems Significa que todos esses sistemas, usually have 2 failures you can take eles têm até uma tolerância de 2 falhas. and still be okay. E ainda dá para seguir em frente. So we're dual fault tolerant. Então é um sistema de dupla falha de tolerância. Even with this failure, E até mesmo com essa falha, we are dual fault tolerant. a gente ainda tinha uma tolerância de 2. Plus, we had earlier flights with uncrewed flight, because this was the first crewed flight. A gente até teve outras viagens no passado que não foram tripuladas. Essa foi a primeira tripulada com essa And on the cápsula. previous flights, E nas viagens anteriores, we had some thruster failures. a gente também teve alguns problemas com So I'm propulsores. not really concerned. Então eu não estava muito preocupado. We lose a thruster, Você perdeu um propulsor, we've lost them before. a gente já perdeu antes. And then we lost a second thruster. Aí a gente perdeu o segundo propulsor. Okay, Até aí, now we're down to single fault tolerant. agora eu só tenho mais uma falha de tolerância.
for full control of our para spacecraft. a manobragem completa da espaçonave. But it's 2 more failures before I lose control. Mas veja, eu ainda tenho esse sistema de tolerância de 2 mais para perder o controle. So I'm a little more concerned. Então eu estou um pouquinho mais preocupado. Fortunately, Graças a Deus, we acquired the axes in front of the space station a gente conseguiu alinhar o eixo na frente da estação espacial before we lost the third thruster. antes da gente perder o terceiro propulsor. Had we lost that third thruster Se a gente tivesse perdido aquele terceiro propulsor 10 minutes prior, 10 minutos antes, just 10 minutes, só 10 minutos, the spacecraft would have aborted the rendezvous and left the space station. a espaçonave teria passado da estação espacial e a gente teria perdido o ponto de encontro. And because of what happened later, Mas por causa do que ter acontecido depois, I don't think we'd have been able to come back to Earth. a gente nem teria conseguido voltar para a Terra. The failures were that bad. As falhas realmente eram muito graves. But we're on the axis in front of the space Mas station. a gente estava alinhado com a estação espacial. Concerned now Agora eu estava realmente preocupado, because we're zero fault porque tolerant não tinha mais nenhuma possibilidade de qualquer falha. to losing full control of our spacecraft. Para perder ali, a gente perderia todo o controle da espaçonave. Never in the history of human spaceflight Nunca na história das viagens espaciais, has any spacecraft nenhuma espaçonave ever lost full control perdeu o controle total da espaçonave, of its 6 degrees of freedom. dos seus 6 graus de liberdade. Never happened. Nunca tinha So acontecido. I'm not very concerned. Então eu não estava ainda muito preocupado. And the only thruster I'm concerned about losing is that one on the right O side. único que eu estava preocupado de perder totalmente é aquele do lado direito. Because I can lose one on the top and one on the port Porque eu até posso perder um de cima e um de baixo, and still have balanced thrust because both thrusters on the opposite sides will fire. mas eu ainda consigo manter o balanço com os 2 propulsores da lateral. So I'm only concerned about losing that one on the starboard Então eu só side. estou preocupado com aquele ali da direita. And the chances of that happening E a chance disso acontecer are nothing. That can't happen era basicamente 0. Isso não tinha como acontecer. until it did. Até que aconteceu. All right. Agora now- sim. Agora sim. We've lost full control of our spacecraft. Agora a gente tinha perdido todo o controle, ou o controle total da espaçonave. Yeah, I'm hands on the controls Eu tô com as mãos aqui no controle, by this point, até nesse momento, and the control is pretty sluggish. e o controle tá bem cheio de falha. How do you say sluggish? Sluggish, tá bem melequento. So just to give you a visual, Então só para te dar um visual, remember this chart. veja aí, olha a nossa manobra. We have now lost the ability Agora a gente perdeu a habilidade to go forward and aft. de ir para frente e para trás. We can't do it. A gente não consegue fazer isso. And E além disso, because of how thrusters fire, e por causa da maneira como os propulsores atiram o ar, the control in the other axes também os controles das outras manobras is not as good. não estão funcionando tão precisamente. Very bad. Tá bem complicado. On the first day, No primeiro dia, when these thrusters fire, quando esses propulsores estavam funcionando, little pistons open and close, open and close, open and close pequenas válvulas abriam e fechavam, abriam e fechavam, abriam e fechavam, to allow the propellant to go into the thrust chamber para permitir que o combustível entrasse na câmara de propulsão to give you the thrust. para poder dar a propulsão. And you can hear the little valve open and E close. você consegue ouvir essa válvula abrindo e fechando. And you can hear from around where it's coming from. It's traveling through the structure. E você consegue ouvir todas essas válvulas porque o som atravessa a estrutura da But aeronave. with these 4 thruster failures, Mas com essas 4 falhas nos propulsores, the sound was very different. o som estava muito Very diferente. different. Muito diferente. The valves opening and closing so fast, As válvulas estavam abrindo e fechando tão rápido it sounded like a machine gun. que parecia uma metralhadora. Oh man. How did I get here? Como que eu cheguei aqui? Hands on the controls, Mãos nos controles, very difficult to control. muito difícil de controlar. Mission control is telling me A estação de controle de Houston estava me falando: you need to maintain your position. você tem que manter a sua posição. You need to stay at this distance. Você tem que manter essa distância.
And you have to keep pointing at the space E station. você tem que continuar apontando para a estação espacial. There are sensors on the spacecraft Existem sensores na espaçonave that see the space que station. ficam vendo a estação espacial. Cameras, Câmeras, infrared sensors, sensores de infravermelho, lasers. lasers. And if we lose where those sensors no longer see the space E station, se a gente perder a referência aonde os sensores não conseguem mais ver a estação espacial, we won't be able to complete the rendezvous. a gente não vai ser capaz de completar a acoplagem. So at this point, Então nesse ponto, I'm thinking eu estou pensando, we have to dock. a gente tem que acoplar. We must dock. A gente tem que acoplar. Because if we don't, Porque se a gente não conseguir, I don't think we'll make it back to Earth. eu não acho que eu vou conseguir voltar para a Terra. We don't have enough control authority A gente não tem controle da espaçonave to maneuver para manobrá-la and do a deorbit burn e conseguir fazer a entrada na órbita and da then Terra re-enter the e atmosphere entrar na atmosfera novamente in this condition. nessa condição. So that's what's going through my mind. Então é isso que estava se passando pela minha And cabeça. it was not easy maintaining control. Não estava fácil manter aquele controle. We talked about orbital mechanics. A gente já falou aqui de mecânica de órbita. I am visualizing orbital mechanics Eu estava visualizando essa órbita of mecânica what every single input into my controls will do with respect to orbital mechanics. do que cada propulsor do meu controle poderia fazer em relação a essa órbita mecânica. As I try to stay pointed at the station, Enquanto eu tentava manter ali focado na estação espacial. remember, we have to keep those sensors pointed at the station, Veja, a gente tinha que manter os sensores apontados o tempo inteiro para a estação espacial. or we can't dock, Ou senão a gente não ia conseguir acoplar. and we have to dock, E a gente tem que acoplar. or we don't make it home, Senão a gente não volta para in casa. all likelihood. Com toda probabilidade. How did I get here? Como que eu cheguei aqui? How was I able to maintain control of a spacecraft you can't Como é que eu maintain consegui control manter of? o controle da espaçonave naquele momento? 2 words: Duas palavras: sovereign soberania providence. e providência. We serve a sovereign God Nós servimos a um Deus soberano who is working providentially que trabalha segundo a sua providência throughout history através da história in more ways than we can de imagine mais formas que a gente consegue imaginar to affect His plan and His purposes para efetivar seus planos e seus propósitos for His glory para a glória dele and our good. e para o nosso benefício. And that's eternal good. That's eternal good, Esse é um bem eterno, but it can also be temporal good mas here, on this, também é um bem temporal here in the flesh. aqui na nossa carne. The Lord had prepared me. O Senhor tinha me preparado. I didn't even know He was preparing me for this. Eu nem sabia que Ele estava me preparando para aquele And I momento. tell you this E eu vou te falar o seguinte, because the Lord is always preparing you porque o Senhor sempre está preparando in você your life, na sua vida, in your walk, na sua caminhada. as you go through this life, À medida que você passa por essa vida, preparing you for things that come but you don't even dream about. preparando você para coisas que você nem sonha. How did He prepare me? Como é que Ele me preparou? Before I was selected by NASA, Antes de eu ser selecionado pela NASA, this is what I did for an entire career. isso é o que eu fiz em toda a minha carreira. In combat, Eu em combate, dodging missiles, esquivando de mísseis, anti-aircraft artillery. artilharia de combate de mísseis também. It put in situations, Em muitas situações, very stressful situations, situações muito estressantes, where you have to perform em que você tem que se sair bem, or you don't survive. senão você morre. An entire career of preparation. Minha carreira inteira de preparação, Preparing for combat, preparado para combate, which ultimately flying in combat. e também acabei voando e pilotando em combate. Then preparing once I was selected as an astronaut. E depois, quando eu fui selecionado como um astronauta, Rendezvous and docking fazendo simulações de acoplagens, is something I've done for decades. coisas que eu fiz durante décadas. That's why I can think, if I make this control input, É por isso que quando eu faço, eu sei pensar, quando eu faço esse movimento do joystick, orbital mechanics is going to do that. a órbita mecânica vai fazer aquele movimento.
When I was in the in Starliner, quando eu estava no Starliner, on 6th of June, no dia 6 de junho, there was one person left in the astronaut office. Tinha uma pessoa lá no escritório dos astronautas. All of the astronaut corps, todo o grupo dos astronautas that had hands-on experience flying a spacecraft in que space. tinham experiência também de voar espaçonaves como eu. There was one, Tinha uma pessoa. and that was me. E essa pessoa era eu. And I'm not saying that's good because I'm good. E eu não estou falando que a situação é boa porque eu sou bom. I'm just saying that's the way the Lord had orchestrated all Essa é a this. maneira como Deus havia orquestrado essa situação. I had hands-on flown the space shuttle years prior. Eu tinha experiência com câmaras de viagem muitos anos antes. Again, understanding that orbital mechanics of how spacecraft fly in proximity to each E eu other. tinha entendimento de como essa órbita mecânica funciona quando duas espaçonaves estão em diferentes órbitas. Recent experience. E também tinha experiência recente. One day prior, Um dia antes, I had been all controls the whole day, eu estava nos controles o dia inteiro, doing multiple tests, fazendo múltiplos testes, because this was the very first flight porque essa seria a primeira viagem of this spacecraft with crew. dessa espaçonave com tripulação. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Let's look at what this says. Preste atenção no que isso está dizendo. Remember, this is if you are in Christ. Se você está em Cristo, From those previous verses, dos nossos versos anteriores, if you are in Christ, se você está em Cristo, you can consider that your present sufferings você pode considerar que suas aflições do tempo presente are not worth comparing não são nada comparadas to the glory com a glória that will be revealed in us. que será revelada em nós. Some of us have cancer. Alguns de nós têm câncer. Maybe you've had a car accident in the past, Talvez você já passou por um acidente de carro no passado. and you're dealing with pain from that. Talvez você ainda lida com dores daquilo. I blew out this knee in college playing football, Uma vez eu estourei esse joelho direito quando eu jogava futebol americano. and that's as far as it bends. Isso aqui é o máximo que ele dobra agora. I've dealt with this for decades. Eu lidei com isso durante décadas. Sometimes it has pain. De vez em quando ainda dói. Sometimes I have struggles with this knee. De vez em quando eu ainda luto com esse joelho. None of it is worth comparing Nada disso se compara to the glory that is revealed to us com a glória que será revelada em nós, if we know the Savior. se nós conhecemos o Salvador. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criação será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. The creation is subjected to futility, A criação está sujeita à vaidade. and that's us as Isso well. é a gente também. And we know that all of creation is groaning, including us. E a gente sabe que toda a criação está gemendo, inclusive a gente. But one day, Mas um dia, that will all go away. tudo isso vai passar. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Do you eagerly await for the redemption of your body? Você tem esperado ardentemente pela redenção do seu corpo? In this hope we were saved. É nessa esperança que nós esperamos. We don't see the hope, A gente ainda não vê essa esperança, we believe it through faith, mas nós cremos através da fé. and we wait for it with patience, E a gente espera por ela com paciência, because we know this word is true. porque nós temos a palavra de Deus. On this side of salvation, Neste lado aqui da salvação, this side of redemption, neste lado aqui da redenção, this book is alive. este livro está vivo. Is it not? Não está vivo? It is true. We know it's true. Ele é verdadeiro, a gente sabe que ele é verdadeiro. Proves itself. Ele prova-se a si mesmo. God is true, and He is this word.
Deus é verdade e Ele nos dá essa verdade. But on that side of salvation, Mas naquele lado da salvação, unless the Lord makes you spiritually alive, a menos que o Senhor faça você espiritualmente vivo, you can't understand it. você não conseguiria entender. That's why we're here. É por isso que nós estamos aqui. For those of you that know Para vocês que sabem, that you will be challenged this morning vocês serão desafiados nessa manhã to believe this word a crer nesta palavra and believe the promises that our Lord gives us in it. e crer nas promessas que o Senhor nos dá nesta palavra. That's why we're here. É por isso que nós estamos And aqui. if you don't believe Mas se você não crer that the Lord will use this word que o Senhor vai usar essa to palavra make you alive para fazer você vivo, so that you're able to understand para que você possa entender and come to a knowledge of Him. e vir ao entendimento da palavra. So, Então, let's go back to our story. vamos voltar para o propulsor. Remember, we're out in front of the space station. Lembre-se, a gente estava ali na frente da estação espacial. We've got 4 failed thrusters, Nós temos 4 propulsores que falharam and we're in a pretty perilous situation. e a gente está ali numa situação muito perigosa. The ground has told us to keep your position and point at the station, A estação de Houston falou: mantenha a sua posição apontando para a estação espacial. and it's not easy. E não estava fácil. A career of preparation Uma carreira de preparação. in the Lord's providential sovereign direction. E o Senhor, na sua graça providencial e soberana direção. Here we are. Aqui estamos. It's not easy to maintain position and attitude. Não estava fácil de manter a posição e a altitude. And then the ground tells me Então a estação me diz lá de baixo: we're going to send signals to these failed thrusters a gente vai mandar sinais para esses propulsores que falharam, to see if they'll fire. para ver se eles vão disparar o ar. It's the computer that took them out É o computador que deu conta deles, because they went below a specific thrust level. porque eles estavam abaixo de um nível específico da propulsão. And the computer says you're not performing. E o computador disse para os propulsores: vocês não estão funcionando. I'm taking you out. Eu estou tirando vocês. So the ground wants to send a signal Então agora a estação de controle lá na Terra quer mandar um to sinal each one of these para thrusters, cada um desses propulsores, one at a time, um de cada vez, to see if their thrust is enough para ver se vai ter propulsão suficiente to put them back in. para colocar eles de volta. But to do that, Mas para fazer isso, they tell me, keep your distance. eles falaram para mim: mantenha a sua distância, You must point at the station apontando para a estação espacial, and don't touch anything. e não encosta em nada. How do you do that? Como é que você faz isso? How do you maintain your position Como é que eu mantenho minha posição and your attitude e minha altitude and touch nothing? e não encosto nos controles? It's not easy, Não é fácil, but it's not impossible. mas não era impossível. You put a control input in as you're thinking orbital mechanics. Então aqui eu estou pensando na órbita mecânica. You evaluate your drift Você tem que avaliar o Aí- movimento lateral and you tell the ground, hands off. e tira a mão. And they send the signal E eles mandam o sinal. and the thruster fires. E o propulsor dispara. And they decide if it's enough to put it back in. E eles estão decidindo ali para ver se dá para colocar o propulsor de volta. Remember, Lembre-se, I want to get these thrusters back. eu quero que eles funcionem. Because if I don't, Porque se eu não conseguir fazer eles funcionarem, we probably can't dock provavelmente a gente não ia acoplar. and probably can't come E home. provavelmente não ia dar para voltar para a Terra. That's a bad place to be. Ah, é uma terrível posição para se estar. You'd be stuck in space for a much shorter period of time. Você pode ficar preso no espaço por um período muito menor de tempo. So they sent the signals, Então eles mandaram os sinais. and eventually E eventualmente we got 3 of those 4 thrusters a gente back. conseguiu fazer funcionar 3 dos 4 propulsores de volta. They're much reduced thrust, Estava bem mais reduzida a capacidade. so we still hear the machine gun Então a gente ainda ouve a metralhadora. when I put inputs in. Quando eu dou os comandos do controle. So it's still sluggish, Então ainda está meio melequento ali, but it's controllable. mas está controlável. They say move into 200 meters, Aí eles falam assim: tenta mover agora 200 metros para frente. which I do very, very O slowly. que eu fiz bem devagar. And then we lose 2 more E thrusters. aí a gente perdeu 2 propulsores. We're back to zero fault tolerant. Voltamos para o nível de tolerância 0. We do have control, A gente tem controle. albeit very much reduced. Eu estou bem reduzido na minha capacidade. But once again, Mas mais uma vez, keep your distance, mantenha a sua distância, maintain your attitude, mantenha a sua altitude, don't touch nothing. não toca nada. Send those signals again. Tentam mandar os sinais de novo para os propulsores.
Fortunately, Felizmente, we get those 2 thrusters back, conseguimos aqueles 2 propulsores de volta and eventually we dock. e eventualmente nós acoplamos. And I thought about my family, E eu pensei na minha família, my wife and my daughters. minha esposa e minhas filhas. Again, as I'm contemplating how did I get here, E aí eu estava contemplando como é que eu cheguei aqui. I thought about what has kept me going over the years. E eu pensei, o que que me fez seguir em frente ao longo dos anos? The Lord gave me an inner drive. O Senhor me deu uma propulsão interior. I gave you 2 words to remember. E eu dei 2 palavras para vocês. God is sovereign. Deus é soberano, And God is working e providentially ele trabalha através da providência all the time. o tempo inteiro. Right? You got those 2. Pegou essas 2, Let me give certo? you 2 more words. Eu vou te dar mais 2 agora. Commitment Comprometimento and preparation. e preparação. You can't do this job Você não pode fazer esse trabalho unless you're fully committed. a menos que você esteja totalmente comprometido. The phrase let go and let God, Essa frase, deixa Deus me levar, I don't see in this scripture eu não vejo na Bíblia in that kind of tone. nesse tipo de tom. Oh, just let God go. God's going to get it. Deixa Deus assumir os controles, ele vai fazer tudo. I don't see that. Eu não vejo essa frase na What Bíblia. I see in this word O que eu vejo nessa palavra is commitment, é compromisso preparation e preparação in our spiritual walk. na nossa caminhada espiritual. Are you in this word? Você está nessa palavra? Are you reading this word? Você está lendo essa Are palavra? you studying this Você está word? estudando essa palavra? Fathers, Pais, are you bringing your children to church? vocês estão trazendo seus filhos para a igreja? And I don't mean just bringing them, E eu não digo só trazer para a igreja. involving your family Envolver a sua família in church. na igreja. Let's talk about the church just a second. Vamos falar sobre a igreja um segundo. The church is a place we worship, A igreja é o lugar onde a gente cultua, right? certo? It's a place we learn. É um lugar onde a gente aprende. Hearing the preaching of the word is vital Ouvir a pregação da palavra é vital for every single individual. para cada indivíduo. The preaching of truth from this pulpit A pregação da palavra a partir desse púlpito, on Sunday mornings num domingo de manhã, and every other time that the preaching takes e place todos os outros momentos que a pregação acontece, is vital to your walk. é vital para a sua caminhada. Worship, Culto, learning, aprendizagem, serving. serviço. Your brothers and sisters in Christ Seus irmãos e irmãs em Cristo need you precisam de você, from time to time. de tempos em tempos. And you need E você precisa your brothers and sisters in dos Christ. seus irmãos e irmãs em Cristo. That's what the church is. Isso é o que a igreja é. We're there for one another. Nós estamos lá um para o outro. One another. Um para o outro. New Testament, O Novo Testamento, 59 verses of one another's, 59 versículos de um para o outro, directing the church direcionando a igreja of how to serve and love each em other. como amar e servir um ao outro. Love one another. Ame um ao outro. Help one another. Ajude um ao outro. Encourage one another. Encoraje um ao And outro. sometimes admonish E one algumas another vezes admoeste um ao that outro, we might live and walk worthy. para que possamos viver de uma forma digna. And I'm going to tell you something that Satan wants for all of you. E eu quero falar uma coisa que Satanás quer para todos vocês. Here's one thing Satan wants. Aqui tem uma coisa que Satanás quer fazer. He wants you focused Ele quer que você esteja focado on you. em você mesmo. He wants you focused on yourself. Ele quer que você esteja focado em você mesmo. And let me tell you why. E sabe por quê? If you're focused on you all the time, Porque se você estiver focado só em você o tempo oh, it's inteiro, me, I've got this, I've got that. sempre eu tenho isso, eu tenho aquilo. If you are always focused on yourself, Se você só está focado em você, you are not there when your brothers and sisters in você não Christ estará, need you. você não estará lá quando seus irmãos e irmãs em Cristo precisarem de você. You can't be there Você não vai estar lá if you're always focused on you. se você só se importa com você. Let me tell you about a guy Deixa eu falar de um cara that is never focused on himself. que nunca estava focado em si mesmo. Never. Nunca. That's my big brother Jack. É o meu irmão mais velho, Jack. I'll tell you a little bit about Jack. Deixa eu falar um pouquinho para vocês do Jack. He's my big brother. Ele é meu irmão mais velho. I'm his little brother. Eu sou o irmão caçula dele. Because of who he is, E por causa de quem ele é, I've always looked up to him. eu sempre olhei para ele. But he's never looked down on me. Mas ele nunca me menosprezou. Not once. Nenhuma He vez. has loved me, Ele sempre me amou, encouraged me me, encorajou. been there for me. Sempre esteve lá pra He's mim. one anothered me Ele sempre esteve relacionando mutualmente comigo our whole lives. durante
toda a nossa vida. When you're a naval aviator Quando você é um aviador naval and you return from combat e você volta do and combate you go to a family e reunion, você vai para uma reunião de família, you get a fair amount of attention. você recebe bastante atenção. When you're an astronaut Quando você é um astronauta and you go to space e você vai para o espaço and you come back e volta and you go to a family e reunion, vai para a reunião de família, you get a lot of attention. você recebe bastante atenção. There are some siblings E alguns irmãos that would be jealous of that. ficariam enciumados disso. Not my brother Jack. Mas não meu irmão Jack. Never. Nunca. He has always been my big brother. Ele sempre foi meu irmão mais velho. Never treating me like a little brother. Nunca me tratou, Never treating me like a little brother. nunca me menosprezou como irmão mais novo. Unless he was looking out for me. A não ser, ele sempre estava cuidando e me protegendo. There are times we were rolling down the backyard, don't get me wrong. Veja, tinha momentos que a gente estava lá rolando no quintal de trás, tá? I mean at each other, right? Eu estava lá batendo When we nele were kids. quando a gente era criança. And I could go rage against him. E eu ia irado para cima dele. I wanted to rip his head off. Eu queria arrancar a cabeça dele. Just in rage. Tava cheio de raiva. He never went there with me. Mas ele nunca fez isso contra mim. Never. Nunca. In the heat of battle, Muitas vezes no calor da batalha, my brother Jack always look out for his little brother. meu irmão Jack sempre foi o que cuidou do irmão mais novo. Even when we were going at each other. Até quando a gente estava lutando um com o outro. And he is always encouraging me. E ele sempre esteve me encorajando, sempre. I've got 2 daughters. Eu tenho 2 filhas. They are not always good to each other. Elas nem sempre são legais uma com a outra. They pick at each other sometimes. Elas ficam provocando uma outra e se irritando. But they know their Uncle Jack. Mas elas conhecem o tio Jack. That he loves like nobody else. Que ele ama como ninguém ama. And I'm not praising my brother Jack just because of him. E eu não estou simplesmente louvando meu irmão só por causa dele mesmo. He is that way. Ele é dessa forma because of this. Por causa disso aqui. He reads this word. Ele lê essa palavra. Since we were little. Desde que a gente era pequeno. Because my dad took us to church. Porque meu pai levava a gente para a igreja. And our family had devotions every single morning around the breakfast table. E a gente tinha culto familiar todo dia de manhã na mesa do café da manhã. And he knows this word. E ele conhece essa palavra. He seeks to live this word. E ele insiste em viver essa palavra. Like the Holy Spirit coming and working through him. E o Espírito Santo age através dele. It's vital to him. It's vital to him. E isso é vital para a vida dele. So when my daughters are not right with each other, então quando as minhas filhas estão lá brigadas entre elas, we have a phrase in our home. Nós temos uma frase lá em casa. Be like Jack. Seja como Jack. Be like Jack. Seja como Jack. Jack is a representation. Ele é uma representação of what the Holy Spirit, do que o Espírito Santo, how the Holy Spirit works within us. De como ele age dentro de nós. And we say be like Jack. A gente fala seja como Jack. It means be like someone that's trying to live this. Na verdade é seja como alguém que está tentando viver esta palavra. Every single moment. Cada momento da vida. Versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. The Spirit helps us in our weakness. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. And we are weak. E nós somos fracos. We are weak indeed. Nós somos fracos de fato. We need this truth. A gente precisa dessa verdade. We need the preaching of the word. A gente precisa da pregação da palavra. We need each other. A gente precisa uns dos outros. This is Christ's church. Essa é a igreja de Cristo. It's not the pastor's church. Não é a igreja do pastor. It's not your church. Não é a sua igreja. It's his church. É a igreja dele. And we are patrons of his church. E nós somos representantes dessa igreja. Individuals that he has brought together. Indivíduos que ele trouxe para estarmos juntos. In the local church. Na igreja local. To worship. Para cultuar. Learn. Aprender. And be there for each other. E estarmos lá uns para os outros. Let's go back to space. Volta para o espaço. So we did dock. Então nós conseguimos acoplar. We got the thrusters back. Conseguimos os propulsores de volta. It was not easy getting to the docking. Não foi fácil fazer o encontro das duas aeronaves. But fortunately we did. Mas graças a Deus conseguimos. By the Lord's sovereign providential direction of events. Pela providência graciosa e a direção de Deus. In this video, e nesse vídeo agora,
It's just a little bit about what happens Foi agora um pouquinho do que aconteceu for 10 months durante 10 meses, when you get stuck in space. quando você fica preso no espaço. I want to go back a couple of years ago, actually a couple of decades ago. Quero voltar algumas décadas. There was a time Houve um período that I didn't know que eu não conhecia, that I didn't know the depths of Scripture. que eu não conhecia as profundidades da palavra de Deus. As I told you, I was raised in the church. Veja, eu cresci na igreja. I knew the stories. Eu conhecia as histórias. I knew the gospel. Eu sabia o The evangelho. Lord had saved me, O Senhor já tinha me salvado. but I didn't know that I didn't know Mas eu não sabia que eu não sabia that there was so much more. que tinha muito mais. I'd never heard of the doctrines of grace. Eu nunca tinha ouvido das doutrinas da graça. I didn't know. Eu não sabia. There's so much more I didn't know. Tem muito mais que eu não sabia. And fortunately, E felizmente, the Lord in His providence and sovereign direction o Senhor, na sua providência e soberania de direção, brought it to my attention. trouxe essas coisas à minha atenção. He said, Barry, Ele falou: Barry, you don't know você não sabe that you don't o know. tanto que você não sabe. Now I'm telling you Agora eu estou dizendo isso para that you você, don't know que você não sabe so much. o tanto que você pensava And que I sabia. share that with you now. E eu estou compartilhando isso com vocês agora. So if you're like me Se você é como eu, and you don't know that you don't know the depths of e Scripture, você é um desses que não sabe o tanto que você não sabe as profundidades da palavra de Deus, may the Lord enlighten you to that right now. que o Senhor ilumine a sua mente agora mesmo. So much here Tem tanto aqui na palavra that we need que nós precisamos to live fully worthy para viver de forma totalmente digna. as we're called to, À medida nós fomos chamados para isso, and we can only do it e nós só podemos fazer isso with the church, na igreja, where we learn, onde nós and aprendemos each other, com uns com os outros, where we are encouraged. onde somos And encorajados. if you're trying to do it another way, E se você está tentando fazer isso de outra forma, it ain't gonna work. não vai funcionar, This is God's plan. porque esse é o plano de It Deus involves the local e church. envolve a igreja local. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou.
These 3 verses Esses 3 versículos are wonderful verses. são maravilhosos. I started teaching my daughters Eu comecei a ensinar minhas filhas these 3 verses esses 3 versículos when they were 3 years old. quando elas tinham 3 anos de idade. Now they're young adults E agora elas são jovens adultas and they can still quote it. e elas ainda conseguem citar os versículos. I encourage you to teach your children Eu encorajo a você ensinar seus filhos Scripture. as escrituras. Have them memorize it. Faz eles memorizarem. I want to give you an example of what that can do. Eu vou dar um exemplo para vocês de como isso funciona. I learned a passage of Scripture in 1st grade. Eu aprendi uma passagem das escrituras na primeira série. That was many, many decades Isso ago. tem muitas décadas atrás. And I don't want a pastor to translate it. E eu vou pedir para o pastor não traduzir. I just want to show you how I remember. Eu só quero mostrar para você como que eu lembro. Psalm 100. Salmo 100. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that has made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Come before his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name, for the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth for all generations. I know that. Eu sei disso. I can say it that Eu fast. consigo falar rápido. It's like a reflex. É como se fosse um reflexo. I don't have to think about Eu it nem tenho que pensar sobre isso. because my 1st grade teacher Porque a minha professora de primeira in série, a public school numa escola pública, had us memorize that passage. fez a gente memorizar Salmo 100. Teach your children God's word. Ensine os seus filhos a palavra de Deus. Keep them in the church. Mantenha-os dentro da igreja. And when I was in space, E quando eu estava lá no espaço, connection to my local church was vital. eu tinha uma conexão com a minha igreja local. It's not the same as being here. Não é a mesma coisa de estar presencialmente aqui. It's very difficult to one another from space É muito difícil fazer esse um ao outro quando você está no espaço. and be one another while you're in E space. ser o próximo do seu próximo quando você está no espaço. But when this is all you have, Mas quando isso é tudo que você tem, it is special. é especial. I look forward to church service Eu espero pelo dia, for the next week, pela próxima semana, the moment that one ended. momento que terminou. Sorry. The moment I said I was looking forward to. Ele estava esperando pelo momento em que aquele momento The terminaria. next service, the moment that one ended. O próximo culto quando ele estaria com a igreja dele. I sang with the body. Ah, I sang with them from space. eu estava cantando com eles lá do espaço. They couldn't hear me, Eles não conseguiam me ouvir. which is probably good because I don't sing so O well. que é provavelmente bom porque eu não sou tão afinado assim. But it was special to worship with my church. Mas foi especial cultuar com a minha igreja. That's how important it has become. Isso é o quão importante se tornou para mim. Not the same as being here. Não é a mesma coisa do que estar aqui You can be here, you fisicamente. need to be here. Se você foi feito para estar aqui fisicamente. Vital to the life of a believer. Mas isso é vital para a vida do cristão. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura com ele todas as coisas? If God is for us, who can be against us? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nobody. Ninguém. Nothing. Nada. Got it? Entendeu? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Who can bring a charge against us? Quem tentará acusação contra nós? Nobody. Ninguém. Nothing. Nada. For those of us who are in Christ. Para aqueles de nós que estão em Cristo Jesus. Not tribulation, Nem tribulação, or distress, nem aflição, or persecution, ou perseguição, or anything, ou nada, if you know Christ. se você conhece a Cristo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. This book right here Este livro aqui is the only place é o único lugar that you can find eternal hope. que você pode encontrar esperança eterna. Comes no place else. Não tem nenhum outro lugar. Eternal hope. Esperança eterna. Ecclesiastes says Eclesiastes diz
that the day of your death is better than the day of your birth. Diz que o dia da sua morte é melhor do que o dia do seu nascimento. Think about that. Pense sobre isso. The day of your death is better than the day of your birth. Que o dia da sua morte é melhor do que o dia do seu nascimento. Because you're born into sin. Porque você nasceu em pecado. And if you know Christ, Mas se você conhece a Cristo, you're going to glory. você vai para a glória. Eternal hope. A esperança eterna. I am one step closer to death Eu estou cada dia um passo mais próximo da morte than I was before. do que eu estava antes. If the Lord doesn't return, Se o Senhor Jesus não voltar, I'm going to die. eu vou morrer. But I'm not going to just die. Mas eu não vou só morrer. I'm going home. Eu vou para casa. I'm going home. Eu vou para casa. That's what the believer has. Isso é o que o crente tem. We go home A gente vai para casa. because this world is not our home. Porque esse mundo não é a nossa casa. You know that, right? Você sabe disso, né? This world is not our home. Esse mundo não é a nossa casa. We're here to share this blessed truth with the unbelievers. A gente está aqui para compartilhar essa maravilhosa verdade com aqueles que não The creem. world needs Jesus. O mundo precisa de Jesus. Say that again. The world needs Jesus. Repita comigo. O mundo precisa de Jesus. Are you willing and ready and preparing to share it? Você está disposto e preparado para compartilhar isso? Are you committed Você está in comprometido your preparation? na sua preparação? So when the sovereign Lord Então, quando Deus works soberano, providentially para que trabalha com a sua to bring a providência, non-believer para trazer um descrente into your understanding, para o entendimento, are you ready to share? será que você estará pronto para compartilhar? Committed, prepared, Comprometido, preparado? because God is sovereign and working Porque providentially Deus é soberano e trabalha na providência to bring people to us, para trazer pessoas até nós, people that need Jesus, pessoas que precisam de Jesus, to share this gospel with para them. compartilhar o evangelho com And elas. that's where this all brings us to. E é isso que nós, até esse ponto nós chegamos. Because we want them to go home with us one Porque day. nós queremos que eles vão para casa conosco. Atheists, Ateus, antagonistic haters of God, pessoas que odeiam e antagonizam o evangelho, are not the enemy. eles não são nossos inimigos. They're the mission field. Eles são o nosso campo missionário. They need Jesus. Eles precisam de Jesus. We must share it. Nós precisamos compartilhar. Are you prepared Você está preparado to take them home with us? para levar eles para casa junto com você? If the Lord so wills. Se o Senhor permitir, One day we'll go home, um dia nós vamos para casa. and after almost 10 months, E depois de 10 meses, we went home too. a gente também foi para casa. Almost 150 kilometers out into the middle of the ocean.
quase 150 quilômetros lá no meio do oceano. And the Lord brings dolphins out there. E o Senhor trouxe golfinhos para receber a gente. What a wonderful added gift. Que presente maravilhoso foi adicionado. Don't think for a minute that just happened. Não pense por um segundo que isso só aconteceu. Dolphins don't just hang out 150 kilometers off the Os golfinhos não ficam lá esperando no meio 150 quilômetros no meio do oceano por at the exact foguetes. spot where you splashed down. Mas naquele exato lugar onde a gente aterrissou. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. All of this to bring us to this slide. Tudo isso para nos trazer para esse slide. This is what it's all about. É tudo sobre isso. We learn, we grow, we train, we prepare A gente aprende, a gente cresce, a gente se prepara to share this, para compartilhar isso, the message of the cross. a mensagem da cruz, Where Jesus Christ onde Cristo Jesus, never committed a single sin, ele nunca cometeu um único pecado. hung on that cross, Ele foi pendurado naquele madeiro and incurred the wrath of Almighty God e ele submeteu à ira do próprio Pai for every single sin you have committed, para cada pecado particular que você já cometeu na sua vida. if you believe. Se você crê nele, If you believe. se você crê nele. Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Again, Novamente, he incurred the wrath of the Father ele se submeteu à ira do Pai to make purification for your sin. para fazer purificação pelos seus pecados. Will you believe? Você irá crer nele? I'm going to ask the pastor to close us. I won't pray through him. I'll let him pray for us as we end. Eu vou pedir ao pastor para fazer uma oração. Abaixe a sua cabeça nesse momento. Senhor, como nós chegamos até aqui? Talvez seja até difícil para nós explicarmos isso, Senhor. Mas quando entendemos que os nossos nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, e o Cordeiro entregou voluntariamente a sua vida por todos aqueles que o Pai lhe deu, e nós que fomos chamados, predestinados, fomos justificados, estamos sendo santificados como filhos adotivos de Deus e seremos glorificados, tudo por causa do amor de Deus para com a sua igreja. O cenário fica um pouco mais claro. O nosso Deus fica maior aos nossos olhos e nós o amamos cada vez mais porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, muito obrigado pela história e pela exposição que ouvimos nessa manhã, através da vida do nosso irmão Barry Wilmore, cuja jornada no espaço, na verdade, é apenas uma alegoria, uma analogia da nossa jornada como cristãos. Nós também estamos nessa peregrinação rumo a Canaã celestial, e cada um de nós estamos na luta, tentando abandonar a confiança em nós mesmos para confiarmos no Senhor, que nos prepara, que nos capacita, que nos santifica, para que nesta vida possamos viver de forma que te agrade, para o teu inteiro agrado, Senhor. Obrigado pela mensagem da cruz, porque a mensagem que mais importa não é a vida do Barry, mas é a vida de Cristo em nós. Obrigado, Senhor, pelo testemunho fiel, e que nos encoraje neste dia, pelo poder do Espírito Santo, a sermos mais comprometidos com a palavra, com a igreja e uns com os outros, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria apenas de falar uma palavra. I'm going to say just a little word, Captain Barry. I'm just going to thank you in Portuguese before them for your service, not only to the United States of America, but to the kingdom of God. Eu estou aqui registrando uma nota de gratidão, meus irmãos, a ele, não apenas ao governo dos Estados Unidos da América, mas ao reino de Deus, porque ele vem não representando os astronautas, mas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. We want to thank your life, and I know that the pastor also wants to thank you later about that as well. But thank you for the service that you have been pressing to the kingdom
and to the King of Kings and to the Lord of Lords. E nós queremos agradecer a Igreja Presbiteriana Nacional também. Eu faço uma nota de gratidão, porque a presença do Barry e também dos nossos irmãos do Answering Genesis, Arturo e também Joe Owen, é possível porque a editora Eden, ela promoveu uma conferência nesse fim de semana chamada Respostas no Livro de Gênesis. E eu sei que muitos daqui não puderam participar, mas tivemos ali assuntos sobre dinossauros, a origem de todas as coisas, se teve Big Bang ou não. E foi um fim de semana muito rico. E a literatura que a editora Eden está tentando promover é uma literatura para que possamos dar respostas bíblicas sobre esses temas que as pessoas acham que nós não temos respostas. Então, respostas da palavra de Deus sobre todos esses assuntos. E o capitão Barry Wilmore também veio nesse fim de semana para compor a equipe e falar. Então, entre depois no site da editora Eden, busque conhecer os livros, entre também no site do Answers in Genesis, tá? Para que você possa conhecer os fundamentos para crer, defender e viver a verdade da Bíblia em um mundo de dúvidas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, irmãos.